Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita. Tem alguém que está nos visitando a primeira vez hoje? Sejam muito bem-vindas, viu? Voltem mais vezes, tá? Eu quero dar uma boa noite também para você que está em casa nos assistindo. E eu prometi que eu ia mandar uma boa noite e um beijo para minha tia, minha madrinha, que é de São Paulo. Ela é louca para conhecer o centro, mas esse ano ela não pôde vir. Então, eu espero que logo que dê certo ela venha. Um beijo, viu, tia? Vamos lá, vou dar alguns recados. As nossas palestras públicas, elas são às quartas, sextas e domingos. Às quartas e sextas, 20 horas, e domingos, às 10 da manhã. É necessário agora agendar para assistir a palestra. Então, toda vez que você quiser vir, passa um WhatsApp para mim. Eu sou a Cris, responsável pelos agendamentos, tá? E aproveitando esse post também, só para lembrar que momentaneamente a evangelização infantil está suspensa. A gente precisa proteger as crianças, então por isso que a gente não está funcionando nessa área aí, tá? O atendimento fraterno também é online, então vocês podem pegar esse número de telefone e ligar para fazer o agendamento. Temos uma arrecadação permanente de alimentos, podem ser cestas básicas ou itens individuais para compor essa cesta. Essas doações podem ser trazidas para cá, aí as meninas da recepção, elas recebem. E o nosso Bazar Afeto volta a funcionar amanhã, teve uma pequena pausa, mas amanhã volta a funcionar, das 9 ao meio-dia, isso no sábado. Na quarta-feira é das 2 às 5 da tarde. E a gente aceita doações também, tá? O Gu tirou, mas pode deixar, Gu. A gente aceita doação de roupa masculina, feminina, infantil, calçado, bolsa, todo tipo de acessório. Essas doações podem ser trazidas para cá ou deixadas aqui no bazar que fica na calçada do CIPS. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer a nossa oração inicial para a gente dar início à palestra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje a palestra é com Ivair, então vamos emanar boas energias para que o entendimento fique mais fácil. Obrigado, amor. Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores da nossa casa, aos nossos benfeitores, a vocês pela presença, né? Sexta-feira. E o pessoal que está nos acompanhando online, pela página do Facebook também, muito boa noite. Bom, pessoal, às sextas-feiras, aqui na nossa casa, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as palestras das sextas-feiras são feitas em sequências, tá? Então, hoje eu vou falar o capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. O item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Ô Lu, você pode mudar, por gentileza? Obrigado. Pessoal, antes de propriamente a gente entrar, eu queria, que a gente tivesse essa informação aqui. São duas informações. Então, nós como espíritos, quando somos criados por Deus, temos que passar, por todos esses mundos aqui, ó. Mundo primitivo, expiações e provas, que é o mundo onde a gente vive hoje, a Terra. Regeneração, ditosos e divinos. O Lu não está mudando. E a evolução do ser humano, tá? Bom, quando começou a se considerar, então, a espécie humana, há 400 milhões de anos atrás, então começou pelos Australopithecus, certo? O Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neandertais e o Homo sapiens. Sapiens, né? Então vamos lá, pessoal. Essa informação é para a gente poder estar começando a nossa palestra, tá? Bom, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Deus
cria as almas simples e ignorantes, isto é, sem a noção e sem o conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. Ao longo das encarnações, o espírito comete erros, aprende, reflete e tem experiências que o marcam profundamente, mas sempre com o objetivo de passar de uma ordem espiritual inferior para outra ordem mais elevada. Então vamos lá, pessoal. Vamos pensar em Jesus, né? Vamos pensar assim. O nosso planeta Terra tem aproximadamente, né, segundo a ciência hoje, 4,5 bilhões de anos, né? Quando Jesus, então, é escolhido por Deus para vir ser o governador do nosso planeta Terra, Jesus já era um espírito puro, na condição de espírito crístico. Ele já habitava naquela pirâmide que nós vimos lá, o mundo puro, né, superior. Se há 4 bilhões e meio de anos, né, o planeta Terra existe e Jesus já era um espírito puro, então vocês imaginam a idade que o espírito de Jesus tem, né? E ainda bem que nós não fomos criados no mesmo grupo que Jesus, porque Deus cria constantemente, né? Deus incessantemente está criando. E se nós, como espíritos aqui, no mundo de prova e expiação, tivéssemos sido criados no mesmo grupo que foi Jesus, olha o atraso que a gente já está, né, pessoal? Muito atrasado. Nós ainda estamos num prova e expiação. Então, pessoal, só para a gente ter porquê que eu mostrei os mundos e mostrei a evolução do ser humano. Há relatos, né, e isso a ciência comprova, de que os primeiros seres humanos a virem habitar o nosso planeta aqui, no caso ainda em um planeta primitivo, se dá há 400 milhões de anos atrás. Então, provavelmente, é essa mais ou menos a nossa idade, né? Porque se Jesus tem muito mais de 4 bilhões e meio de anos, que é só o planeta Terra, tem essa idade, mais do que Jesus tinha para chegar na condição de Cristo, né? de ser o governador. Então, mais ou menos nós temos uns 400 milhões de anos. Isso é muito? Não, pessoal, isso é pouco, né? Nós estamos ainda caminhando ainda. Então, o ano passado nós apresentamos uma peça aqui no teatro, aqui no Espaço Vida, e o Tato sabe, então, o personagem dele era o espírito puro, né? E nessa peça teve um desdobramento e nós, como espíritos, né, que estávamos ali em desdobramento, para essa assembleia que nós vamos estar com as leis divinas e com Jesus, o Tato, como representante de um espírito puro, ele se referia a nós como irmãos menores, irmãos mais novos. Então é isso, pessoal. Em algum momento, né, Deus criou nossos espíritos, né, porque estamos aqui, e nos é então colocado num planeta primitivo, porque ninguém pula a etapa, né, todo mundo tem que primeiro passar pelas fileiras da evolução, primeiro passar pelo mundo primitivo, que nós já passamos por isso, então nós já estamos num prova e expiação, e somos então entregues a um grupo espiritual. Esse grupo espiritual, né, conforme nossas primeiras reencarnações, vão estar reencarnando com nós, né, sequentemente, vai se criar aquela afinidade, porque os espíritos se reconhecem por afinidade e afeição, tá, pessoal? E vão ser incessantes reencarnações, para que comece a se formar essa família espiritual. Então, vocês perceberam que nós ainda somos novos, mas existem espíritos dos quais se responsabilizaram pela nossa evolução, não são responsáveis pela nossa evolução, cada um é responsável pela sua. Porém, eles que vão nos auxiliar, né, e nos impulsionar aí para a nossa evolução. Então, já existe na nossa família espiritual, então, no caso, esses espíritos mais elevados, tá? Então, vamos lá. Allan Kardec pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Né? Os espíritos, então, respondem para Allan Kardec: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. É o que a gente acabou de falar. Outra pergunta: as ordens ou os graus de perfeição dos espíritos são em número determinados? São ilimitados em números, porque entre eles não há linha de demarcação traçadas
como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, eles podem reduzir-se a 3 princípios. Então é assim, existem 3 ordens de espíritos, tá? O Lula não está mudando. Aqui, ó. Então, pessoal, existem 3 ordens de espíritos e 10 classes de espíritos, tá bom? Então, vamos lá. Então, é assim, os espíritos que estão na 10ª classe aqui, ó. Vamos só fazer uma exemplificação. Vamos supor que tenha 1000 espíritos, né? 500 conseguiu elevar para a 9ª classe. Porém, da 9ª classe, então, se tinha 1000, vamos supor que tinha 1000 também na 9ª, ficou 1500 na 9ª classe. Da 9ª classe, só 200, então, conseguiram elevar para a 8ª. Então, não existe, assim, um limite. Pode ser, né, indeterminado o número de espíritos que possam elevar de uma classe para a outra. E existem as 3 ordens de espíritos. Ó. Tá aqui, ó. Tá. A primeira ordem são os espíritos puros, que é a condição de Jesus hoje, né? Que é um espírito crístico. A segunda ordem, ó, espíritos superiores, a 2ª classe. A 3ª classe, espíritos de sabedoria. A 4ª classe, espíritos sábios. A 5ª classe, benevolentes. Esses espíritos aqui, geralmente, eles encarnam no planeta nosso aqui como missão, tá, pessoal? Então é fácil a gente identificar quando um espírito desse está entre nós, porque ele se destaca muito fácil. Pela nossa condição aqui de espíritos ainda nessa ordem aqui. Então, exemplos de 2ª classe, vai. Temos muitos, né? Chico Xavier, Allan Kardec, todos esses espíritos, Madre Teresa de Calcutá, são espíritos que se destacam, né? Eurípides Barçanufo. Então, você pode ver que são espíritos de 2ª ordem. Nós aqui, ó, 6ª classe, os batedores e os perturbadores. 7ª classe, os neutros, pseudo-sábios, os levianos e os impuros. Então, Ivair, mas eu estava lendo aqui, ó, ignorância, orgulho, egoísmo. Eu não tenho esse tipo de coisa, né? Eu não sou egoísta, eu não sou, né, orgulhoso. Mas, pessoal, ó, a gente predomina a matéria sobre o espírito. Ainda a gente é mais matéria do que espírito. Então, por isso, a gente ainda está no mundo de prova e expiações, né? Pode ser que a gente já não tenha, mas muitos desses defeitos aqui, tá? Mas ainda a gente ainda está nesse processo de evolução. Então, vamos lá. Então, pessoal, se deu para mais ou menos compreender, tá? O colégio familiar, então, tem suas origens sagradas nas esferas espirituais, né? Então, se a gente mais ou menos temos aí 400 milhões de anos, nós, né? Não sabemos, isso é por dedução, até porque nós tivemos que passar por um planeta primitivo, né? Hoje estamos num prova e expiação, caminhando aí para um planeta de regeneração. Então, mais ou menos a gente tem essa idade, já reencarnamos e reencarnamos muitas vezes, né? Então, fazemos parte de uma família espiritual, certo? Isso é fato, todo espírito faz parte de uma família espiritual. Então, vamos lá. Sagrado em seus laços reúne-se todos aqueles que os comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse Instituto Divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras vidas, né? Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de a transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradoras e santificadas. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, tá? Isso aqui é muito importante. Que quer dizer que, ó, vamos terminar. O Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do Espírito. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó. Acabei de ler. Então, ó, é fácil entender, então, que não são os da
consanguinidade os verdadeiros laços de família, mas sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, os quais atraem os espíritos antes, durante e depois de suas reencarnações. Então a gente deu essa passada toda aí no mundo espiritual, né? Então a gente mais ou menos tem a idade que a gente, né, que a ciência mais ou menos acha, né, de que o ser humano começou a povoar o nosso planeta. Nós reencarnamos muitas e muitas vezes dentro dessa mesma família, tá? Mas aí a gente, em outras reencarnações, todas as nossas reencarnações, né, pessoal? Vamos supor que tivemos problemas então com outros espíritos. Deus, com a sua sabedoria, o que nos faz então? Então, aqui na Terra nós temos a família. Pai, mãe, né, tio, primos. Esses são pronomes que a gente usa até um certo período da evolução. Quando a gente atingir o topo aqui da pirâmide, seremos todos irmãos. Por quê? Porque Deus nos criou para a gente ser um espírito evoluído, né, e fazer parte de uma família universal. Não só uma família terrestre, mas uma família de todo o universo. Mas até que a gente consiga atingir esse patamar de evolução, esse entendimento, né, a gente precisa passar por toda a fileira da evolução, e só através, né, de perdão, de se perdoar, de conviver com as pessoas que nós tivemos problema. E como isso é feito? Então isso é feito no nosso núcleo familiar terrestre, certo? Então por isso que ontem, inclusive, eu estava com uma dúvida, quarta-feira, em relação a essa palestra, e eu perguntei para o Tato sabe, né, que todos conhecem, se nós somos espíritos, então, e já temos várias e várias reencarnações, é possível, então, eu ter sido, por exemplo, meu pentavô? Eu mesmo ter sido? Ele falou, é possível. Inclusive, no livro Há 2000 anos, Emmanuel cita isso. Ele fala que ele, segundo o Tato, que ele viu uma imagem do seu, não sei que avô que era, e ele acaba descobrindo que era ele mesmo, foi o espírito dele. Então vocês veem que essa denominação de avô, pai, mãe é muito importante, porque claro que quando você estiver num plano superior, você vai ter uma gratidão enorme por esses espíritos que vieram e impulsionaram, te ajudaram nessa evolução. Mas lá, então, lá no patamar, nós seremos todos irmãos, né? Então não vai mais. Dependemos então desses espíritos? Dependemos desses espíritos. Pai e mãe. Então, se percebe, pessoal, que não é o laço, então, da consanguinidade que representa a nossa família espiritual. Nossa família espiritual é uma, a nossa família material é outra. Geralmente, claro, você vai encarnar próximo a pessoas que você ama, que você tem afeição. Porém, você pode reencarnar também por resgate, né? Com um espírito que você teve problemas em outra reencarnação e agora você tem que resolver. E você pode vir como irmão, você pode vir como pai, você pode vir como filho, né? Eu imagino assim, eu vou citar um exemplo meu, no caso. Minha mãe, por exemplo, né? Vamos supor que eu tivesse que ter nascido filho dela para resgatar algum problema que eu e ela tivemos em uma outra vida. Minha mãe foi a pessoa que me trouxe ao mundo, né, aqui no material. Pessoa que eu amei muito, que faleceu em 2018, que eu tem assim, me ensinou muita coisa, me deu os valores que eu tenho, né? Me formou homem, me deu tudo que eu sei da minha vida. E eu tenho a impressão assim que quando eu desencarnar, a primeira pessoa que eu chegar no plano espiritual, né? Eu não sei se vai ser permitido, mas é ver minha mãe. Então vocês imaginam se eu tivesse algum problema com ela? Esse problema teria acabado aí, não existiria mais, né? Olha como Deus é bom, Ele te dá a oportunidade de você. Não estou dizendo que a gente tinha, é só um exemplo. Mas e aquele então, a mãe e o filho que não se dá, ou os irmãos que não se dá? Pessoal, acontece também, de você estar reencarnando ali do lado e ter problemas. Só que o que acontece? Não resolveu? Volta de novo para resolver. Não resolveu? Vai voltar de novo para resolver. O espírito nosso, ele não retroage, tá? Você alcança um nível de evolução, você só pode evoluir, você não pode evoluir, mas você pode estacionar. Então tem uma história de uma conhecida minha e ela tinha muito problema com o pai dela.
muito problema com o pai. E um dia ela veio conversar comigo e ela gostava muito do espiritismo. Eu falei para ela, você já parou para pensar que enquanto você não perdoar o seu pai, você vai ficar remoendo isso, vai ter que ficar voltando e ele voltando, e você nunca vai se libertar disso e você não vai evoluir. Eu sei que ela ficou na cabeça dela, tal, o pai dela acabou adoecendo, ela me ligou, falou assim, ela cuidou do pai dela nos últimos dias dele lá, ele ficou internado, ela ficou cuidando dele. E ela falou para mim que ela pediu perdão pro pai. Pediu perdão pro pai dela, e o pai dela perdoou, né, e pediu também, foi recíproco. E ela tirou um peso dela, que ela falou assim, vai, você não imagina o peso que eu tirei de mim, né? E se meu pai morre e eu não tivesse feito isso, eu ia carregar isso, e eu ia ter que voltar de novo, né? Então, pessoal, por que que a gente está na nossa família da terra aqui, né? Se lá em cima nós vamos ser todos irmãos e tal, porque a gente ainda precisa perdoar, a gente precisa, né, entender que nós precisamos perdoar as pessoas que nós tivemos problema e amar, né, as pessoas que convivemos. Então, pessoal, vamos lá. Então, Allan Kardec nos fala então que nós precisamos reencarnar, né? Vamos lá então. O que diz Allan Kardec, né, sobre a reencarnação? A reencarnação é a oportunidade que temos de aperfeiçoar nossos erros e acertos, mediante a nossa experiência, construindo nosso próprio destino. O processo de reencarnação nunca acontece sem objetivo ou motivo, pois os seres podem estar em missão, provação ou expiação. Então, pessoal, a missão é a tarefa ou poder conferido a alguém realizar algo. Jesus veio, né? Jesus é o maior espírito que pisou na terra, que veio na terra é Jesus. Então, Jesus é um espírito puro. Mas outros espíritos daquela segunda ordem lá, que a gente viu, também vieram em missão, né? O mais recente que a gente tem é Chico, né? Que é nosso exemplo aí de bondade que o Chico era, né, gente? Então, com certeza, ele estava aqui na Terra em missão. Até porque os espíritos que estão em missão, como a gente falou, eles se destacam muito fácil, né? É muito fácil saber. Então, vamos lá. Porém, vale ressaltar que encarnar em virtude de missão somente ocorre para uma minoria de espíritos, tá? A provação é o ato ou o efeito de provar e geralmente é sofrido por alguém a fim de determinar se já possui condições de vencer os percalços da vida. Então, vou dar um outro exemplo meu aí, né? Eu fumei muito minha vida, desde pequeno, eu fumava e tal. Então, vamos supor, o vício é uma prova que você tem que vencer também para você evoluir. Então, vamos supor que lá no plano espiritual eu falei assim, bom, pessoal, eu preciso reencarnar e ter a prova do cigarro, porque eu preciso me livrar do cigarro, porque senão eu não evoluo, né? Eu não consigo evoluir. Tá bom, então você vai ter que passar pela prova do cigarro. Eu evoluí numa família que todos fumavam, só minha mãe que não fumava. Meu pai fumava, nós somos 5 irmãos, éramos, né? Todos fumavam. Então, quer dizer, o cigarro entrou muito fácil na minha vida. Né? Não era uma coisa assim, para mim, bicho de 7 cabeças, porque dentro da minha casa tinha cigarro. Então, aquilo para mim, olha, você precisa passar pela prova para poder evoluir, e dentro da sua família existe, todo mundo fuma, então você vai fumar também, provavelmente. Então, isso era uma prova, aí, lógico, eu não tinha essa consciência, depois que eu cheguei para o espiritismo, isso me incomodava muito, né, a questão do cigarro, como que eu poderia, né, fazer parte e trabalhar se o cigarro me incomodava muito. E já mais de um ano eu consegui largar o cigarro. Então, quer dizer, essa é uma prova, agora, tudo que você consegue fazer de bem, evoluir nessa sua vida aqui, na outra você... né? Você vai levar com você todas as coisas boas, mas você leva as ruins também. Então, eu imagino assim, por exemplo, em uma outra reencarnação já não vou ter problema com o cigarro. Porque na hora que eu vier reencarnar, meu espírito já vai rejeitar. Se eu chegar numa fase que alguém me oferecer, né? Se eu voltar no mundo de prova e expiação, automaticamente eu não vou querer, porque eu já passei por esse problema. Né? Então, isso é para vocês entenderem o que é uma situação de prova, né? E aí, pessoal, tem os espíritos, então, que vêm em expiação.
né? Quais são os espíritos que vêm em expiação? Aí ele já não pode opinar. Aí é a espiritualidade que decide como ele tem que vir, né? Vamos dar um outro exemplo. Uma pessoa foi assassina em outras vidas. Nessa vida ele vem sem mão, né? Vamos tirar a mão dele, assim, ele não consegue, né? Ou dificulta, né? Dele querer tirar a vida de alguém. Então tudo na sabedoria divina é perfeito. É nós ainda que não entendemos as coisas, né? Que a gente precisa, a gente está aqui para evoluir. Então nós temos a nossa família espiritual, a nossa família corporal, né? Que é o que nós estamos aqui agora. Então, pessoal, Allan Kardec nos explica o que é a reencarnação, né? Isso aqui é o nosso processo que a gente acabou de falar, da missão, da aprovação ou da expiação, tá? Então, o que acontece? A lei de cooperação, né? Sem cooperação, pessoal, ninguém evolui. Um dia eu falando de novo do Tato, ó, o Tato, um abração para você. Por exemplo, eu perguntei, Tato, e a gente estava fazendo uma live, eu falei, se Jesus não tivesse encarnado na Terra, será que a gente ainda estava nessa condição ou nós já teríamos sido extintos? Ele falou, olha, vai, cara, difícil, porque vocês imaginam um mundo sem Jesus ter vindo, trazido o amor, trazido toda, né, esse ensinamento que ele nos deixou, como que a gente seria? Nós seríamos puro egoísmo, puro orgulho, né? A gente seria espíritos que ia ser a lei do mais forte, não existiria, né? Se existissem ainda seres humanos, nós íamos ser assim, acho que em poucos núcleos ali, e bem ainda, né? Primitivos ainda. Então, olha a importância de Jesus, né, gente? Então, os ensinamentos que ele nos deixou. Então, pessoal, a importância da família, certo? E aqui, ó, o ser humano evoluiu, graças a Deus, né? Que Jesus veio e nós conseguimos evoluir. Hoje muita coisa evoluiu. Ontem eu fiz uma live com a Márcia. A gente até falou nessa questão de como evoluiu em questão dos animais, das mulheres, dos idosos, das crianças. Antigamente a gente não tinha isso, né? Isso é tudo um trabalho, claro, orientado pelos espíritos, né? Evoluídos, mas que nós aqui como encarnados nesse momento estamos ajudando e estamos aqui nesse processo. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá, pessoal? Entende que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado, tal qual é importante a família, né, gente? Como que é importante. Então, eu estou dizendo assim, nós temos a nossa família espiritual, nós temos a nossa família material, que não necessariamente é a nossa família espiritual, podemos estar em resgate, mas que geralmente, sim, a grande maioria né? Então, pessoal, no Livro dos Espíritos, na questão 775, Allan Kardec pergunta, aquilo que a gente acabou de falar, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos respondem, então, uma recludência do egoísmo. Não evoluiríamos. Então, como seria então, né? Se a gente não tivesse essa questão da família, esse apoio da nossa família espiritual, nós seríamos ainda primitivos, provavelmente, né, gente? Dificilmente a gente estava evoluindo. E olha a condição que a gente já está hoje, o planeta Terra. Está indo agora para um planeta de regeneração. E olha quanto a gente evoluiu. Então, pessoal, Levi Vygotsky, eu fiz pedagogia, né? E ele é um pensador da época, né? Um psicólogo, tal. Ele é contemporâneo de Jean Piaget, pensador. Ele é um pensador muito importante da época, russo. Morreu muito cedo também, morreu aos 37 anos. Ele dizia assim: todos nós precisamos da nossa zona proximal para se desenvolver e evoluir. Então tá aqui, né, pessoal? Fechou. Ó, a questão da colaboração, né? Aqui, Jesus, nosso mestre e Senhor, é o divino colaborador de Deus na Terra, orientando-nos em nosso progresso espiritual.
a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que reconhece a família, então, como, né, sendo fundamental. Respeito, proteção, diálogo, limites, cuidado, carinho. Isso aqui a gente aprende na família, né? Não na escola. A escola educa. A família é que tem que dar valores. A questão do Livro dos Espíritos, né? Levi Vygotsky. Então, pessoal, o que é essa zona proximal que Vygotsky fala? Então, vamos entender. Quando nasce a criança, né, no pai e na mãe, a primeira zona proximal dela são os pais. Pois os irmãos, os avós, os primos, olha como vai aumentando, né? A quantidade de que a gente precisa para evoluir. Pois dos primos, aí a criança entra na escola, olha como aumenta o número de, né? Aí trabalho, e assim vai. Ela passa a vida conhecendo aí, em média, quantas, né, pessoas e quantos espíritos que vão auxiliar ela nesse processo de evolução. Porque é o que a gente, né, busca, evoluir, né, e é o motivo que Deus nos criou. Então, pessoal, eu queria passar um vídeo baseado nisso aí, não na questão de família, na questão de que a gente está hoje, as condições nossas no planeta Terra, é de estar evoluindo para um planeta de provas e expiações. Então, muitos espíritos que já não estão alcançando mais essa condição, já não vão reencarnar mais na Terra, né? Vai acontecer para quem conhece o Espiritismo, um pouco conhece o pessoal, os espíritos de capela, quando vieram para a Terra ajudar nós aqui no nosso processo evolutivo, vai acontecer igualmente. Os espíritos da Terra vão agora para um planeta primitivo. E tem um fato interessante que eu ficava assim. Jesus fala, né? Nosso mestre fala assim: nenhuma ovelha vai se perder. Se Jesus fala, quem não somos nós, né? Aí eu ficava pensando, pô, se a gente está num processo de transição, de um prova e expiação para uma regeneração, Jesus é o governador do planeta Terra. Quem não atingir, então, o nível de evolução não vai voltar para a Terra, vai para um outro planeta, ou prova e expiação, ou primitivo, para ajudar lá na evolução. Como que Jesus, né, sabe, então, que ninguém vai se perder se vai haver agora uma separação do joio e do trigo? Vamos dizer assim, né? Nesse momento de transição. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, e eu parei numa palestra do Geraldo, que é um amigo do Chico. E nessa palestra ele fala exatamente isso. Jesus, ele não é só governador do planeta Terra. Jesus é governador de 5 planetas, né? De um planeta informação, de um planeta primitivo, de um planeta prova e expiação, que é a Terra, de uma regeneração e de um planeta perfeito. Então, pessoal, nenhuma ovelha vai se perder. Porque mesmo se você não atingir, né, o seu grau de evolução, que você possa voltar para a Terra já num planeta de regeneração, você ou vai para um planeta de prosperação primitivo, mas Jesus é o governador desse planeta também. E ele vai estar ali, então, cuidando de você. E por isso que ele sabe que ninguém vai se perder, porque demore o tempo que demorar. Se nós temos mais ou menos 400 milhões de anos, e Jesus já tem mais de bilhões, tem problema, nós vamos evoluir, né? Agora, o interessante é que a gente, tendo esse conhecimento, sendo sabedor disso, a gente pode, então, adiantar o processo. A gente não pode querer fazer o que nem Jesus fez, né? Que é evoluir em uma reencarnação, em 2, né? Não dá. Jesus também foi criado por Deus simples e ignorante, como nós. E ele fala que nós poderemos ser, então, igual a ele. Mas a gente não pode querer, então, fazer o que nem ele, que nem o nosso mestre conseguiu. Então, essa é a consciência que a gente tem que ter. A gente precisa, então, aproveitar agora que o véu foi tirado dos nossos olhos, que a gente está num estágio de conhecimento muito melhor do que a gente estava há muitos anos atrás, e a gente procurar, então, evoluir, pessoal. Aproveitar a nossa família, as pessoas que a gente tem problema, procurar resolver isso, né? Para não ter que ficar voltando, voltando, para a gente poder evoluir. Eu achei esse vídeo bem interessante, porque ele toca nessa questão. Ele é curtinho, tá? Ele toca nessa questão da que a gente precisa. Quando Simba vê passado. Espera só um pouquinho.
Ele toca então nessa questão. Vamos ver o vídeo então, e aí a gente termina com o texto, tá, pessoal? Por favor, Lu. Não estou atrapalhando ninguém não, né? Você pode pô-lo, por favor? Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono. E seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba, ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba. Que quando vê o leão, diz: esse cara vai nos comer. Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou. E o macaquinho, com um cajado que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta. E diz para Simba: eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos para outra etapa. Ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos o novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida. É isso aí, pessoal, né? Vamos permitir então, vamos nos permitir evoluir. Eu vou ler esse texto, tá, pessoal, para a gente estar encerrando. A Terra, seja do ponto de vista físico-geológico, como no campo anímico-orgânico, já atravessou as convulsões da infância. A marcha progressiva do princípio inteligente para o reino humano, bem como a viagem da consciência humana para o reino angélico, simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus por força da lei divina. Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiências em experiências, de milênios em milênios. Não há favoritismo no templo universal do eterno, e todas as formas da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos, aí estão conquistando a memória. A fêmea de um animal lambendo os filhotes recém-natos aprende rudimentos de amor. E o símio guinchando está a organizar a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade
Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu com lei universal que seria a perfeição, obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Gratidão pela presença de vocês. Tá? Eu vou convidar... Muito obrigado. Muito obrigado. Vou chamar a Marcinha, então, para fazer o nosso passe coletivo. Que maravilha, né? Muito bem, obrigada, Evair, por essa palestra maravilhosa. Vamos agora para o nosso passe coletivo. Eu peço aos trabalhadores da casa que tomem seus lugares. A todos eu peço que se sentem confortavelmente, que estão aqui presentes. Aos que estão de casa também. Aos que estão em casa, colocaram água para fluidificar, que elas recebam neste momento as energias salutares, energias maravilhosas, para restabelecer corpo e espírito. Hoje nós falamos de família, então neste momento vamos respirar fundo, puxe o ar, solte devagar. Sinta a energia dessa casa maravilhosa, sinta a energia do seu protetor espiritual que está com as mãos sobre a sua cabeça, demandando energias de amor, de paz, numa luz extremamente branca de amor, de tranquilidade. Sinta essa luz tomando todo o seu corpo. Restabelecidos com esse amor divino, dessa luz maravilhosa, vamos estender esse amor a cada membro da nossa família, encarnados hoje, conosco, trabalhando cada um uns aos outros nessa caminhada evolutiva, com o coração repleto de gratidão. Vamos lembrando de cada um dos nossos familiares, sempre com essa luz maravilhosa sobre eles, que eles recebam esse amor, que eles recebam essa paz, que eles recebam esse amor, essa vibração divina em cada um deles. Leve essa luz a cada irmão amado, encarnado hoje como os nossos familiares. Vamos levar essa luz também a cada um da nossa família, que às vezes a gente não tem tanta sintonia, ainda não conseguiu sintonizar que aquele ali é um irmão universal encarnado para trabalhar junto com a gente, trabalhar em nós o que precisamos melhorar. Vamos jogar essa luz maravilhosa sobre esses irmãos, vibrar gratidão. Peça perdão por ainda não ter aprendido o que precisa ser aprendido, para que vocês possam se sintonizar. E abra seu coração nesse momento, para que isso aconteça o mais rápido possível. Vibre amor, vibre gratidão a cada um de seus familiares. Aos que já desencarnaram, receba também o nosso amor, a nossa vibração de paz, de saudade, mas de muita fé, na certeza de que o reencontro é certo, que em breve estaremos todos juntos. Mestre Jesus, nós pedimos de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, abençoe, abençoe, Pai, a todos os nossos familiares. Abençoa, Pai, a todos os irmãos encarnados neste planeta, aprendendo e caminhando na sua evolução. Abençoe os irmãos que estão nos hospitais, Pai, neste momento,
aos familiares que passam nesse momento por um momento de tristeza e de medo, nessa angústia do momento que estamos passando, que eles recebam a nossa luz, o nosso pedido de que eles sejam fortalecidos no seu amor. Abençoa, Pai, os médicos, os enfermeiros, a todos os profissionais que estão na linha de frente, ajudando a cada um desses irmãos. Abençoa a nossa casa espírita, para que possamos sempre estar aqui, recarregando as nossas energias, que mesmo não presencialmente, estamos em pensamento e em coração, recebendo essas energias de amor. Com o coração repleto de gratidão, Pai, nós vamos para casa com a certeza de que a semana que vai se passar será de muita paz e gratidão todos os dias, e oração a todos os nossos irmãos. Gratidão, Pai, por estar sempre conosco, que assim seja. Estão todos bem? Delícia, né? Que energia deliciosa, que energia gostosa. Eu espero que vocês em casa também tenham sentido essa energia maravilhosa e aguardamos vocês nas próximas palestras. Fiquem todos com Deus.